Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você já ouviu o que ele tinha para te falar hoje? Então, meu nome é Andressa Araújo e eu tô fazendo um vídeo para falar sobre isso, para falar sobre a voz do Espírito Santo. Eu tava aqui hoje e eu tava assistindo uma campanha política, né? Tava assistindo e ali eu vi a Melania Trump, né? Eu tava ouvindo ela. E de repente, depois de eu ouvir a entrevista, meu marido comentou: Nossa, como seria bom se ela aparecesse mais, porque a imagem dela, assim, ela é carismática, ela é original, é muito positiva a imagem dela, né? E aí, naquele instante, o Espírito Santo começou a falar comigo. Naquele instante, eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim: Se a imagem dela é importante para a campanha dele, imagine a imagem de vocês, meus filhos, como é importante para o mundo. E aí veio assim um estralo, falei, meu Deus, é verdade, como é importante. E muitas vezes, né, primeiramente a palavra, quando você ouve o Espírito Santo, primeiramente a palavra ela é para você. Então eu quero deixar claro que essa palavra era para mim. O Espírito está falando comigo. Mas eu sei que também agora que você está ouvindo essa palavra vai ser para você. E aí, ouvindo aquilo, eu lembrei que já faz algum tempo, eu tenho evitado as mídias sociais, evitado fazer vídeo, sempre fazia, eu gosto de fazer vídeo, mas eu tenho evitado e tenho parado um pouco. Agora, há poucos dias, eu até tentando retornar, né? Então, eu tô nesse feeling, tô nesse sentimento de tentar retornar. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que é isso que eu devo fazer, que vai ser bom para mim? E de repente, o Senhor começou a falar isso. Começou a falar, olha, se a imagem dela, da Melania, é importante para o partido dele, para a política, né? Para a campanha dele, imagine a imagem de vocês, meus filhos. Como é importante para esse mundo tão tenebroso, vocês que são luz, como é importante vocês reflitam a minha luz nesse mundo tão sombrio. E aí aquilo ali começou a me despertar. Eu quero ler com você um versículo que está lá em Mateus, anota, em Mateus 5, 14 a 16, eu vou ler, tá aqui, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Olha a importância nossa de estarmos falando da palavra, de estarmos nos expondo, não nos escondendo. E ali, naquela entrevista, a Melania estava falando de algumas coisas do cotidiano, do dia a dia, do que ela gostava, coisas simples. E como é importante nós mostrarmos as coisas simples do Evangelho, como ouvir a voz do Espírito Santo. Sim, porque parece uma coisa tão simples, mas muitas pessoas nunca ouviram a voz do Espírito Santo, ou nunca conseguiram identificar a voz do Espírito Santo, nem sabe que é o Espírito Santo que está falando com eles. E a importância. Então, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, porque eu tô seguindo o que o Senhor acabou de falar comigo, que é: vocês são a luz do mundo. Então, eu tô aqui para falar a importância de você estar atento nos detalhes do teu dia a dia. Nos detalhes do dia a dia. E você também está pedindo para o Espírito Santo para ele falar com você. Porque ele está sempre querendo falar conosco. E aí, lá eu dobrando as meias, me veio algo que o Espírito Santo começou a falar. Lembra, há poucos minutos antes, enquanto eu estava dobrando as meias, eu estava chamando a minha filha mais velha para lavar louça, que hoje era o dia dela lavar louça. Elas lavam a louça, aqui em casa um dia uma, um dia outra, as duas mais velhas revezam. E aí era o dia da mais velha. E eu chamava e ela no videogame, porque hoje eles estão em casa, e ela tava lá no videogame, não queria sair, não queria lavar a louça. E aí eu comecei a chamar.
E chamava e subia, filha, vem lavar a louça, filha, vem lavar essa louça. E eu já tava ficando nervosa. E eu comecei a ficar muito nervosa. E aí eu comecei a ameaçar, olha, se você não vier, eu vou pegar esse chinelo, você vai à força, vai rápido. Ai, já vou, e tudo já vai, e deixa pra depois, e deixa pra depois, e não vem, e não vem. E aquele depois vai deixando a gente tão nervoso, tão irritado, e eu ia ter uma reação ruim. Eu já ia subir nervosa e não ia ser bom. Ia ser algo ruim, né? Ia brigar, ia fazer a lei à força, e ia ser um sentimento ruim, eu não queria. E daí eu parei, né? E falei, não, ela vai vir. E de repente, quando eu tava com essa paciência, eu lembrei da longanimidade de Deus. Aí eu quero falar de outro versículo que fala exatamente dessa longanimidade de Deus. Tá lá em Salmos 86:15, diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Salmos 86:15. Nosso Deus, ele é longâmino com nossa vida, ele é paciente com nossa vida, porque ele nos ama. Assim como eu, como a mãe, eu estava sendo paciente com aquela filha que estava demorando, mas imagine o nosso Deus, quantas vezes ele é paciente. Agora, não é porque Deus não está te repreendendo ou permitindo algo ruim na tua vida que ele está te aprovando. Porque naquele instante ali eu não estava aprovando a atitude dela, que estava na hora dela descer e lavar a louça. Mas eu estava tendo paciência, porque eu amo. E assim é Deus. Não significa porque está tudo bem que você está sendo aprovado. Estamos vivendo a misericórdia de Deus, porque na verdade a gente pode estar sendo desobediente, teimoso, igual a minha filha estava sendo, chamando ela para lavar a louça e ela não vinha. Só que eu estava aprovando aquilo? Não, eu não estava aprovando a atitude dela. Né? Eu estava tendo paciência para não tomar uma atitude pior, mas se ela demorasse mais uma hora, eu ia tomar uma atitude pior, eu ia ter que exortar ela. E assim é com as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos ali teimando, brincando com a paciência do Senhor. E não brinque com a paciência do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo e você está lembrando daquilo que Deus mandou você fazer, então faça, assim como eu estou fazendo esse vídeo agora para você. Faça, ouça a voz do Senhor e obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer o chamado de Deus. Então aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, esteja sensível à voz dele, porque a voz dele é suave. Ela vem no decorrer do teu dia. Alguns sinais, às vezes você tem uma questão, uma pergunta que você está falando com Deus, se colocou em oração. Então, se você orou, se você está perguntando ao Senhor, fique atenta à resposta dele, porque o Espírito Santo vai te responder. Assim como eu estava ali dobrando aquelas meias e naquele meio tempo, o Senhor foi falando comigo. E aí, a minha filha já estava lavando a louça, né? Lavando a louça ali. E enquanto ela estava lavando a louça, que eu olhei para trás, vi que ela estava lavando a louça, me fiquei tão feliz que ela já estava quase terminando, né? Enquanto eu estava dobrando aquilo ali, eu estava ocupada. Eu estava muito ocupada, eu tinha muitas meias, mas eram muitas meias mesmo. São 6 pessoas aqui nessa casa, é muita meias. E daí eu lembrei daquela passagem que diz aqui, ó. O Senhor Jesus disse, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, há muito trabalho, né? O Senhor está lá trabalhando e nós temos que cooperar. O Senhor vai ficar feliz se ajudarmos no trabalho, porque quando você está muito ocupado, sabe, muito atarefado, e quando alguém te ajuda, te alivia de alguma coisa, deixa que eu faça isso aqui, você não fica feliz, o sentimento não é bom? É bom esse sentimento. Daquela pessoa que você sabe que ela vai fazer também, é bom. Então é esse sentimento que quando você obedece à voz do Senhor, quando você está em obediência fazendo o chamado do Senhor, é esse sentimento que se gera no coração do Pai. E eu tava com esse sentimento quando eu olhei minha filha terminando, fiquei tão feliz, né? Ela terminando assim, ela não entendeu nem por que eu tava, mas eu tava feliz porque obedecer agrada. Nos agrada quando o filho te obedece. Então, aprenda a estar atento à voz do Espírito Santo. E se você é servo do Senhor, se você já é batizado, você conhece a palavra, você está buscando o Senhor, se você
faz parte da família de Cristo, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não ouviu, eu te desafio hoje a começar a pedir para o Senhor começar a falar com você. Começar a pedir hoje para o Senhor começar a falar no teu coração. Fica atento, aprenda a silenciar a sua mente para ouvir a voz do Senhor. Lá em Romanos diz assim, ó. Romanos 8, 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, como você pode ser filho de Deus? Como você vai ser guiado por alguém que você não ouve? Então, o Espírito Santo está te chamando hoje para mais intimidade, para que a partir de hoje você comece a ouvir a voz dele. Ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Venha nos ensinando e nos orientando. Espírito Santo, conduza-nos, guia-nos, ensina-nos na vontade do Pai a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Comece, a Deus, a falar a nossa mente, ao nosso coração. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.